Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículos 11 ao versículo 13. Diz a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Feche seus olhos, pense em Deus agora. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. A tua palavra é vida para nós. Nós abrimos esse livro, mas sabemos que não é só um livro. É a boca do Senhor que se abre e fala conosco. Pedimos que o Senhor mesmo prepare a nossa alma para ouvir a tua palavra. E não permita nenhuma manifestação nesse lugar que venha perturbar esse momento. Que só a tua voz se faça ouvir. E que cada um de nós receba tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o teu Espírito mesmo nos convença da veracidade da tua palavra. Que o teu Espírito mesmo nos explique os teus mistérios. É com muita alegria, Deus, que nós abrimos a tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de falar conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus é fiel. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. A fidelidade é um atributo do caráter de Deus, que garante o seu compromisso inabalável de manter, na relação com o seu povo, tudo quanto se encontra escrito na sua palavra. O termo original da língua grega para fiel é pistos, que significa aquele que se mostra fiel nos negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Ele é fiel. A Bíblia diz que ele não muda. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo desde a antiguidade, conforme nós podemos ler no Salmo número 90, verso 2. Deus não está sujeito a qualquer mudança, não somente em seu ser, mas também em suas palavras, propósitos e promessas, conforme lemos em Mateus capítulo 24, versículo 35. A fidelidade de Deus está expressa em sua coerência moral e pessoal. Ele permanece sempre na mesma posição. Ele é eternamente o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, conforme lemos na carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. O caráter de Deus não muda. No curso da vida humana, diversos fatores podem mudar até o caráter de uma pessoa, mas nada pode alterar o caráter de Deus. Ele nunca se torna menos verdadeiro, menos misericordioso, menos justo ou menos fiel. A fidelidade, ela é própria do caráter de Deus. E por isso, nós podemos ter a garantia de que ele sempre será aquele que a Bíblia diz que ele é. Ele sempre fará aquilo que a Bíblia diz que ele fará. E mesmo quando o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque a fidelidade faz parte do seu próprio caráter. Geralmente, no relacionamento humano, quando uma parte é infiel, a outra também se acha no direito de ser. Ele não me pagou, eu também não vou pagar ele. Ele me traiu, eu também vou traí-lo. Ele não foi, eu também não vou. Mas Deus não é assim. A parte dele, ele sempre fará. Mesmo que nós muitas vezes não façamos a nossa. Deus é fiel. Sempre foi, é e sempre será. Em primeiro lugar, Deus é fiel em suas promessas.
Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3, está escrito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O Deus que nos fez as promessas simplesmente não pode mentir, porque Ele é fiel e verdadeiro. O caráter de Deus simplesmente proíbe que Ele minta. Segundo pesquisadores, irmãos, na Bíblia estão registradas cerca de 8.000 promessas. Dessas 8.000 promessas, 2 foram feitas por Satanás. 28 foram feitas pelos anjos. 290 foram feitas pelos homens a Deus. 991 foram feitas de uma pessoa para outra pessoa. E 7.487 promessas foram feitas por Deus aos homens. Há algumas promessas que ainda estão por vir. Mas das promessas para as quais já decorreu o tempo e o espaço, nenhuma delas caiu por terra. Por quê? Devido à fidelidade do seu caráter, Deus está absolutamente comprometido com tudo o que prometeu. Ele simplesmente não pode mentir. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ele é Deus. Há muitas promessas que as pessoas fazem para as outras que são quebradas. Há muitas promessas que nós fazemos para Deus também que são quebradas. O Satanás fez 2 promessas, uma inclusive foi para Cristo. Mas ele tem condição de manter suas promessas? Ele não é dono de nada. Por que Deus é absolutamente fiel? Porque, além de ser fiel, Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, Ele só mentiria se Ele quisesse mentir. Não há fator existente no universo que possa impedir Deus de cumprir a sua palavra. E como o caráter dele é fiel, nós simplesmente podemos descansar que todas as promessas de Deus se cumprirão. Em Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Porque Ele vigia cada palavra que Ele disse, e nenhuma delas cairá por terra. Está escrito, irmãos, que o céu e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Está lá em Mateus 24, 35, em Marcos 13, 31 e em Lucas 21, 33. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No livro de Josué, ele dá um testemunho tremendo. Olha o que está escrito lá em Josué, capítulo 23, versículo 14, irmãos. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Eu acho que quando nós chegarmos no final da vida, que a gente estiver no leito já esperando o Senhor nos buscar, a gente vai olhar para trás e vai repetir a mesma coisa. A gente vai ter a convicção de que nenhuma palavra de todas que o Senhor falou a respeito de nós deixou de se cumprir. Simplesmente porque Deus é fiel
em todas as suas promessas. Em segundo lugar, Deus é fiel em seus propósitos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9, diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o fiel Criador de tudo que existe. Nós podemos ler isso lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. E assim como todo Criador tem um propósito naquilo que faz, Deus também tem propósitos para a sua criação. Deus tem um propósito para os elementos naturais, para os seres vivos, para o ser humano. E o mais importante, Deus tem um propósito para cada um de nós individualmente. No Salmo 139, dos versículos 14 a 16, está escrito que Deus viu a nossa substância ainda informe no ventre da nossa mãe e no seu livro escreveu cada um dos nossos dias antes de nós nascermos. O próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele relata que Deus disse para ele o seguinte: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci e te constituí profeta das nações. Ou seja, Deus concebe um propósito para a nossa vida até antes da nossa própria concepção. Então ninguém vem ao mundo a passeio, ninguém vem ao mundo por acaso, ninguém vem ao mundo por acidente. Nossos pais podem até não ter nos querido, mas Deus com certeza quis. Porque cada um de nós somos fruto de um propósito de Deus. Deus é fiel. E o maior propósito que Deus tem na vida da gente é que nós cheguemos ao conhecimento de Cristo. Que nós entremos em comunhão com Cristo, conforme lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E Paulo ratifica isso em Romanos, capítulo 8, 29 e 30, quando diz que aos que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o nosso destino é ser igual a Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus criou o homem, ele quis formar uma grande família de vários filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, olha o que Deus diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel, ele nos chama, e ele vai fazer em nós tudo aquilo que ele planejou, irmãos. Alguns aqui, se Deus mostrasse há 2 anos atrás o que seria a sua vida, não acreditaria. Mas fiel é Deus, ele chama e ele faz. E ele tem o propósito de nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. E ele vai fazer isso. Tudo que Deus executa no presente, ele já planejou desde a eternidade. Isso nós podemos ler lá em Efésios, capítulo 3, versículos de 3 a 11. Se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, nós podemos crer que nada frustrará os seus propósitos em nossa vida. Isso está escrito lá em Jó 42, versículos 1 e 2. Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ah, Deus tinha plano na minha vida, mas meu pai me rejeitou. Deus tinha plano na minha vida, mas meu irmão me passou a perna. Deus tinha plano na minha vida, mas meu pastor me prejudicou. Irmãos, nenhum dos planos de Deus sobre a nossa vida pode ser frustrado. Contra tudo e contra todos.
Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles são fiéis. E quanto mais as pessoas tentam nos prejudicar e nos tirar do rumo do propósito, em vez de atrapalhar, ajuda. Vocês conhecem a vida de José do Egito? Os irmãos tiveram inveja, o feriram, o julgaram no poço, o venderam para o Egito. E o que aconteceu? Tudo que os irmãos fizeram para prejudicá-lo, só fez com que ele chegasse mais perto do trono do Egito. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando ele já é o governador do Egito e os irmãos passando fome vão buscar comida com ele, e muitos no lugar dele procurariam vingança, ele diz para os irmãos dele assim: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para que se salvasse a vida de muita gente. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se você abrir o seu ouvido e ouvir a voz de Deus, Ele vai colocar você no rumo do propósito dEle. E não existe criatura no universo que vai poder impedir. Nem homens, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem tristeza, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada, nada. Esse Deus que é fiel e ama a cada um de nós, ama a mim e a você. Tem um roteiro para a sua vida. Ouça a voz de Deus. Procure saber a história que Ele tem para você. Ainda dá tempo. Ele é fiel em seus propósitos. Em terceiro lugar, Deus é fiel em seu cuidado. Olha o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Irmãos, a Bíblia ensina que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele prometeu guardar cada área de nossa vida das investidas do maligno. Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito: aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Se você ler na Bíblia, para o inimigo puxar um fio de cabelo de um crente só com a permissão de Deus. Quando o inimigo compareceu diante de Deus e pediu permissão para tocar em Jó, Deus permitiu, porque sabia quem era Jó. Em Lucas, capítulo 22, quando o diabo quis peneirar Pedro, ele falou para Jesus. Jesus chamou Pedro e disse: olha, o diabo requisitou a mim te peneirar, e eu permiti. Mas eu orei por você para a tua fé não desvanecer. Então, o inimigo só pode tocar em nós se Deus permitir. A Bíblia diz, por exemplo, que Ele protegerá a nossa vida material. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, olha o que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, ou seja, por isso que vocês fazem, eu repreenderei o devorador para que não consuma vossos frutos. E é interessante que Deus protege a nossa vida material por meio da nossa fidelidade. Quando somos fiéis a Deus, nos dízimos e ofertas, conforme a palavra nos ensina, Ele mesmo protege a nossa vida nesse mundo que jaz no maligno de toda investida dos gafanhotos. Os gafanhotos aí representam os demônios. O diabo não pode tocar naquilo que é nosso, só se Deus permitir.
Ele também protegerá nossa vida emocional. Ele não deixará o inimigo nos aprisionar na ansiedade, no medo, na tristeza, nem em qualquer outro sentimento ruim. Olha o que está escrito aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, mas nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Dizem que os 3 maiores males da humanidade hoje, em termos emocionais, é depressão, estresse e ansiedade, não é? E a Bíblia diz que nós podemos lançar sobre Deus essas coisas. Estou dizendo que é pecado o crente ir no psicólogo? Não. Mas eu digo para você, um crente que ora, que lê a Bíblia, que canta louvor, que vem na igreja, raramente. Porque não há divã melhor para você desabafar do que o divã de Deus, não é? Deus prometeu nos proteger também nessa parte. Ele prometeu aliviar o nosso jugo, dar descanso para a nossa alma. Nós conhecemos o que está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você está com a alma cansada? E o cansaço de alma é pior que o do corpo, porque o do corpo você comeu e dormiu, no outro dia você está zero. Mas o cansaço de alma é terrível, porque a comida perde o gosto, a cama fica ruim, tudo. Mas Deus também prometeu cuidar. Ele é fiel no seu cuidado. E Ele protegerá também a nossa vida espiritual. Primeiro, Ele nos protege das tentações. Lá em 1 Coríntios 10, 13, o que é que diz? Porque fiel é Deus. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus só permitiu o inimigo fazer o que fez com Jó porque sabia da condição dele. Deus só permitiu o inimigo fazer com Pedro o que fez porque sabia da condição e da necessidade dele. É por isso que a Bíblia diz, vocês devem ficar alegres quando passarem por provações, porque Deus prova aquele que Ele sabe que está firme. Porque a provação da nossa fé produz perseverança, a perseverança, experiência. E a experiência faz com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Não nos sobrevirá tentação sobre-humana, mas junto com a provação, Deus dará também o livramento para que nós possamos suportá-la. Ele também cuida da nossa vida espiritual, perdoando nossos pecados quando nós caímos em tentação. Mesmo nós não sendo tentados além das nossas forças, às vezes a gente cai. Porque a Bíblia diz, quem diz que não peca é mentiroso. E faz de Deus o mentiroso também. Porque ele diz, todos pecam. Mas o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meus queridos, mesmo que tudo esteja ruim, dando errado, não devemos perder a esperança. Sabe por quê? Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não desanime, tem esperança, tenha fé, porque Deus prometeu cuidar de nós em cada detalhe, e Deus é fiel em seu cuidado. Concluindo, o caráter de Deus hoje é exatamente como era nos tempos bíblicos, e assim será para sempre. Quando Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo 3,14,
Moisés disse assim, mas quem é o Senhor? Se alguém me perguntar, o que eu falo? Deus disse assim, eu sou o que sou. Deus é o que é. E a Bíblia diz que uma coisa que Deus é fiel. Ele é verdadeiro e justo. O caráter dele não muda. Ele não pode mentir. E ele é fiel em suas promessas, é fiel em seus propósitos e é fiel em seus cuidados. Vamos ficar de pé, queridos. acima